Graça e paz. Como é que você está? Ontem nós falamos sobre o livro de Salmos, capítulo 27, verso 10. Eu quero novamente compartilhar com você esse texto que diz assim: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem ou me desampararem, o Senhor me acolherá. O título da lição de ontem, que fala sobre família, diz assim: como pode alguém crer que Deus o ama quando os seus próprios pais o abandonaram? Amados, amadas, eu ontem fiquei meditando sobre essa passagem e quero entrar com você logo ali num ponto de reflexão. Você é capaz de perdoar seu pai ou sua mãe pelo desamparo que você sofreu? Você já falou com Deus sobre isso? Você sabia que Jefté, um grande libertador de Israel, um homem de Deus, era filho de uma prostituta? Juízes capítulo 11, verso 1. Eu quero compartilhar com você essa leitura, amados. Diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Juízes capítulo 11, verso 1, diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. E depois continua o texto dizendo assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tomamos a ti, vem, pois conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Olha que coisa linda. Jefté era filho de uma mulher prostituta. Gileade então casou-se com outra mulher, e essa mulher de Gileade teve outros filhos, e esses filhos expulsaram Jefté da casa, e ele então foi para outra terra. Passado-se um tempo, foram buscar Jefté para que esse fosse chefe deles, porque sabiam que Jefté tinha qualidade, sabiam que Jefté tinha condições, tinha algo nele que fazia diferença. Então foram buscá-lo. Se você se sente rejeitado pela sua família, se você se sente acuado em um canto por conta das coisas que lhe fizeram, eu quero falar a você que
Deus sonda todos e tudo. Deus, Ele resgata aquele quem está com o coração diante dele. Uma outra história que me chama muita atenção é a que vamos ver agora nesse ponto de reflexão, dizendo assim: você sabia que a rainha Esther, que salvou o povo judeu do extermínio, não tinha pai nem mãe? Esther capítulo 2, verso 7. Eu quero compartilhar com você. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido pai e mãe. Mordecai a tomara por filho. Olha que coisa linda. Mordecai, ele criou a Hadassa, que depois passou a ser chamada de Esther. Os pais aqui dela haviam morrido. Então Mordecai ficou cuidando dessa criança. Depois, lógico, cresceu, se tornou jovem e ela era formosa, de boa aparência. Mas pensa comigo, que futuro de repente teria Hadassa com o tio nessa terra distante? O tio, pelo que conta aqui a história, ele também não tinha condições financeiras abastadas. E eles tinham uma vida difícil. Mas aprouve naquele lugar haver então uma seleção de moças para casar com o rei. E o tio, vendo isso, a conduziu para ir fazer parte dessa seleção. E ali então ela foi escolhida e se tornou a rainha Esther. Amados, são histórias maravilhosas? Sim. E nesse mundo nosso hoje, nós podemos saber de histórias assim. Nós sabemos de muitas histórias baseadas em fato real, como a de Jefté e como a de Esther. Porque é história real, isso aqui não é conto. Então, essas histórias podem nos ensinar, pode nos fortalecer. Essas histórias podem nos edificar, para que possamos estar sempre confiando que o amor de Deus está em todos os lugares, em todas as partes, inclusive na questão do abandono. Não se sinta abandonado por seus pais. Sabe por quê? O amor de Deus supre essa deficiência, esse vazio, esse buraco que você está sentindo. Amém? Quero que você pense nisso, medite sobre isso e viva os conselhos de Deus para a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.